É realmente um grande desafio a gente trabalhar com essas tecnologias. E eu tenho tentado fazer essa transmissão das duas contas, dos dois Instas. Então, a gente cada dia está melhorando, mesmo assim ainda dá um imprevistozinho. Mas, Sofia, que coisa boa que você está com a gente. Sofia é aquela mulher maravilhosa que eu acabei de apresentar. Ela é supervisora de reabilitação intelectual do CREA. Ela manda muito bem lá no CRER, nossa professora aqui do ICG, Instituto da Consciência, e hoje o nosso bate-papo vai passar pela ciência ABA, o que é a ciência ABA, vai passar pelo TEA, o transtorno do espectro autista, pelos neurodivergentes e pela capacitação. Sofia, contigo, que já enrolamos demais aqui te esperando, agora começa. Oi, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite, Sandra. Que bom estar falando aí com vocês, estar falando para essa galera, entender um pouquinho mais o que é o autismo, né? O que são as neurodivergências, e um pouquinho também do trabalho. E, bom, para começo de conversa, vamos entender, assim, o que é, eu acho que as pessoas sempre perguntam, o que é o autismo, o que é o transtorno do espectro, né? Como é que é o funcionamento e etc. Então, assim, de uma forma o mais resumida, porém abrangente, eu digo o seguinte: o autismo, ele é um transtorno mesmo do neurodesenvolvimento, então, assim, um formato diferente como o cérebro vai atuar aí no mundo, né, como ele vai perceber o que está ao redor dele, como ele vai lidar com o que ele percebe. Então, tem várias características muito particulares, muito bem estabelecidas, que hoje a gente conhece, que hoje a medicina, a psicologia comportamental já avançou para entender essas características e está avançando sempre, né? Porque é um espectro, então quando a gente fala de um espectro, a gente fala assim de um leque de possibilidades, de forma abrangente aí, a gente está falando de um leque de possibilidades. Mas dentro das principais características, né, como é que eu percebo ali e vou buscar um diagnóstico do transtorno do espectro autista, por exemplo? Eu percebo uma comunicação, às vezes uma dificuldade de adquirir a linguagem, por exemplo, no tempo certo, né? Então, a gente está falando ali de linguagem e comunicação, uma das principais características em relação ao autismo. Então, a criança que demorou para desenvolver essa linguagem, a criança que, às vezes, não desenvolveu essa linguagem, ela pode estar ali num sinal de alerta, né? Pode ser uma característica aí que vai ser relacionada ao diagnóstico. A criança que até fala algumas palavras, mas que ainda não está conseguindo formar as frases, ser entendida e entender o que as pessoas estão falando com ela. Então, essa parte da linguagem e da comunicação é algo crucial, um ponto crucial para ser observado em relação ao diagnóstico do autismo, né? Mas não é só ele. Junto com ele, a gente também tem as características aí de comportamento. Então, dentro das características de comportamento, as crianças normalmente apresentam ali uma inabilidade de comportamento social desde muito pequenas. Então, são aquelas crianças que parecem que elas não se interessam mesmo pelas pessoas que estão ao redor delas, sejam adultos ou outras crianças, né? Elas têm uma dificuldade de ter um interesse pelo que há dentro dessa dinâmica da nossa socialização. Então, desde pequenininhas, a gente pode perceber uma dificuldade de fazer contato visual com as pessoas, desde pequenininha a gente percebe uma dificuldade de fazer a comunicação por gestos, que além de ser uma comunicação, é uma forma também de interação social. Então, vamos dar o tchau, e essa criança não faz, ela não parece que ela não entende o que é, ou ela não está, como se diz assim, com vontade, entre aspas, ali, né, de fazer isso. Então, você percebe a criança mais voltada para aspectos de mundo, como que eu posso colocar isso de uma forma bem prática? Você percebe uma criança mais voltada para aspectos de mundo concreto, digamos assim. Então,
Então, ela não tem interesse, por exemplo, no meu rosto, na minha expressão, na minha tentativa de vínculo de pegar, de abraçar, de beijar, de chegar perto. Ela vai ter mais interesse, por exemplo, nos meus óculos, né? Ela vai ter, de repente, um interesse fixado num brinco, numa corrente, ou num objeto que ela mesma esteja ali segurando, que ela mesma esteja mais interessada. Então, você percebe um desinteresse na pessoa e nas relações interpessoais, e um interesse maior em objetos, né, em coisas inanimadas, por exemplo. Então, a gente percebe isso como uma característica que também são características, né, que também vão ajudar a compor esse diagnóstico. Especificamente para o diagnóstico, o médico, né, em si, ele vai rastrear todos esses comportamentos aí que a família trouxe para enquadrá-lo dentro do principal ali, que é a questão da linguagem e comunicação, porque não basta só falar, eu preciso me comunicar, e da questão comportamental, que é essa interação social com as pessoas, esse interesse pelas pessoas de forma geral, e muitas vezes na questão comportamental também, a questão do fixação em objetos, né, em sistemas ali cognitivos muito fixos, em que a criança não consegue se desvencilhar para ter um dia a dia ali de brincadeiras, de atividades mesmo de desenvolvimento. Então, assim, de forma resumida e um pouco menos técnica, porque eu não sei qual o nosso público também, né, e eu gosto de começar assim, um pouco menos técnico para que as pessoas comecem a entender isso no seu dia a dia, nas suas visualizações do dia a dia, certo? Tá me ouvindo, Sofia? Tá? Tá ouvindo, não? Agora escutei. Tá bem. Então, eu acho que sim, nós temos com um público diverso. Eu tenho amigos que estão aí, pessoas educadoras da UEG que está com a gente, que é a Arnina, e a gente tem professores do Instituto que estão conosco. Então, a gente tem um público diverso e deve ter convidados também. A gente está com 10 pessoas na sala nesse momento. E o que você trouxe é muito importante. Então, o autismo, eu vou tentar resumir aqui, professora. O autismo, o autista, o espectro do autismo, ele tem características que são diferentes das nossas. E as principais é a comunicação e a linguagem. Uma outra característica é a inabilidade do comportamento social e o grande interesse por objetos e, às vezes, até por movimentos repetitivos e estereotipados, né, professora? Isso, Capacitação é muito importante que nós, os educadores, a Sheila acabou de entrar também, é muito importante que nós, como educadoras, saibamos como lidar com essas situações na escola, porque hoje o direito garante que todas as crianças, todos têm direito a uma escola que é a escola comum, a escola regular. Então, na pós de aba, a nossa pós ela foi modificada, professora Sofia, a senhora nem sabe da novidade, registramos no MEC novamente e ela vai chamar Análise do Comportamento Aplicada, aba, Alteia e outras neurodivergências. Então, essa pós ela vai trazer uma disciplina de intervenções para a comunicação, uma disciplina de intervenção para a adaptação curricular, uma disciplina de intervenção para trabalhar com as habilidades sociais, cognitivas e acadêmicas, e uma disciplina de intervenção para que possamos trabalhar com a autonomia, autorregulação, habilidades da vida diária. Tudo isso é muito importante para o educador e é também muito importante para a família. Então, nossa pós vem trazendo essas alterações e considerando esta necessidade, né? Que você traz muito bem. Professora, e esse conceito do neurodivergente? Esse conceito é um conceito relativamente novo. Conta pra gente o que você traz de contribuição para esse grupo. Sheila, obrigado por estar aí. Lúcia, mentora também. Nick. Isso. É um conceito que ele, na verdade, é um conceito que a gente chama conceito guarda-chuva, digamos assim,
porque ele vai abranger tudo que hoje o DSM, que é o manual, né, de diagnóstico médico, a CID, tudo que hoje eles trazem sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o conceito de neurodivergência, de neurodiversidade, é justamente para que fique claro que são diferentes formas de processar o mundo. Então, temos ali, dentro de cada transtorno do neurodesenvolvimento, as diferentes formas que esses cérebros processam o mundo, né? Então, assim, como eu falei, o autista, ele tem características bastante particulares e que é a forma que o cérebro dele encontrou de processar o mundo em que ele vive, né? Nós temos um processamento aí de mundo, né, que vem desde a nossa da nossa gestação ali dentro da barriga da mãe, que aí nós vai formando ali o ser humano, o cérebro e tudo mais, e as pessoas consideradas típicas, então elas têm uma forma de processamento que está dentro do desenvolvimento esperado, né? Dentro da maioria, dentro do desenvolvimento esperado. Creio que após vai ter matérias sobre desenvolvimento infantil, e dentro dessas matérias a gente vai estudar e vai rever, para quem já estudou, vai rever o que é o desenvolvimento esperado para cada idade e etc. Então, a gente tem isso como o estabelecido para cada idade. E as crianças neuroatípicas, as crianças neurodiversas, aí, que estão dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, elas desenvolvem de uma forma que muitas vezes a gente, em alguns casos, né, assim, há um atraso, por exemplo, o atraso da linguagem, né, então a linguagem esperada, até 4 anos a criança já tem que estar falando, formando frases, se comunicando muito bem com as pessoas ao redor dela. Quando isso não acontece, então isso é um atraso dessa linguagem, né, e aí a gente vai identificando por que desses atrasos, né? A questão da interação social, nós temos ali um padrão de desenvolvimento dessas interações sociais, né? E aí as crianças autistas, elas têm um padrão diferente, um padrão muito peculiar do desenvolvimento social, e que, no contexto do transtorno do neurodesenvolvimento, esse padrão, ele prejudica, né? Ele prejudica o desenvolvimento pleno daquela criança, para que ela acesse tudo que ela poderia acessar em termos de aprendizagem, né? Então, por isso que hoje o termo, ele engloba todos os transtornos do neurodesenvolvimento, o autista, o TDAH, outros transtornos lá que a CID e o DSM já trazem. TAG, o TOC, TAG, Isso, né? E por aí vai. E justamente para identificar que é uma diferente forma de se relacionar com o mundo, de processar os estímulos, as informações que esse mundo traz, né? A gente fala uma forma diferente porque não é uma forma que é certa ou errada, é uma forma diferente. E, na maioria dos quadros, dos casos, a gente vai perceber que isso atrapalha o desenvolvimento pleno daquela criança, né? O desenvolvimento pleno daquele ser humano. E é por isso que tem as intervenções. Né? Professora, o que é a sigla TOD, a sigla TAG, TOC? TOD é transtorno opositor desafiador. TAG, se não me engano, é transtorno... TAG fugiu aqui agora, mas agora eu lembro. Uhum. Porque às vezes eles mudam, né, assim, as inserem uma coisa na outra. Transtorno global, desenvolvimento, acho que já não colocam mais. E qual foi o outro que você perguntou? Professora, TAG?
É o transtorno da ansiedade Da generalizada. ansiedade generalizada, isso. Só que o transtorno de ansiedade generalizada, ele não está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Ele pode ser uma comorbidade em qualquer um dos transtornos do neurodesenvolvimento, mas ele está em outra categoria ali da CID do DSM. Uhum. Qual foi o outro depois do TAG? O TAB, com B de bola. TAB. TAB. Essa também não estou lembrando. Esse intelectual também. É o bipolar. O TAB é o transtorno. Também não está. Então, bipolaridade, transtorno de ansiedade, eles não estão dentro do guarda-chuva do neurodesenvolvimento, tá? Eles estão dentro dos transtornos aí de ansiedade, é outra categoria, mas não deixa de, por exemplo, poder ser uma comorbidade ao TEA, ou ao TOD, ou ao TDAH. Podemos considerá-los dentro do guarda-chuva do neurodivergentes, né? O TAG e o de bipolaridade não estão dentro do guarda-chuva dos neurodivergentes. Tá. Né? Entram numa outra categoria ali. Professora, a Fatinha, aí nossa querida aí da Segurança Pública está com a gente, muito obrigada. O Hilário, lá do Rio Grande do Sul, está com a gente também, está sempre com a gente, já está acostumando, quarta-feira, toda quarta nós estamos aqui, 12h15, começamos. A Amanda também, agora estou vendo aqui a Kate, deve ser Kate Miller, muito obrigada. Desculpa. Professora, vamos falar um pouquinho Tá seco demais o tempo, né, Sandra? Também aqui tô com minha garganta já arranhando. Tá muito seco. E eu ainda estou aprendendo, vou pedir agora para o Malta, para ele enviar a Silvia. Ô, Silvão, nosso amigo aqui, bacana demais. Vou pedir aqui para o Malta me ensinar, quando eu tossir, eu tirar essa bobagem que aconteceu aqui, né, gente? Mas nós vamos continuar falando sobre a capacitação, professora, e a ciência ABA. A ciência ABA, né? O ABA, o que é o ABA? É a análise do comportamento aplicado. ABA. Isso. E a ABA é uma ciência. Fala um pouco para a gente, professora. Só um minutinho, quando você se prepara. Silvio, obrigado aí. A Lívia, a Alessandra, nossa, da pedagogia. Já se tem notícias de que no próximo DSM, na classificação para a TEA, vão pontuar sobre a coordenação motora e aspectos sensoriais. Muito bom, Lívia, muito bom, é isso mesmo. Então, é o que a professora Sofia, que é lá do CRER, que é especialista em reabilitação intelectual, nos disse há pouco. O guarda-chuva incorpora tudo que é, todas as diferenças que trazem prejuízos. Prejuízos ao desenvolvimento, prejuízo na fala, prejuízo no relacionamento, que traz alguma situação diferente. Por isso, neurodivergentes. Né? Bora lá, Sofia. Então, fala da ciência ABA para nós. Então, eu acho muito bom falar da ciência, né? Usar sempre esse termo, ciência ABA. Também pode ser usado o termo terapia ABA, mas eu gosto bastante de enfatizar que é uma ciência, porque, assim, dói os ouvidos quando as pessoas colocam, o método, a metodologia, não é isso. Tem, né, que entender que é uma ciência que eu gosto de dizer, comparar com uma árvore. Pensa numa árvore, então você tem ali uma raiz, que é uma filosofia, né, um tronco ali que é todo um embasamento teórico, e os galhos ali, a copa da árvore, ela vai trazendo, então, a ciência ABA, que é a análise aplicada do comportamento, ela traz outras ciências dentro da análise
do comportamento, que eu não vou entrar agora, mas tem toda uma gama de outras ciências que estão relacionadas à mesma base dessa árvore, que é a filosofia da análise do comportamento, a filosofia do behaviorismo radical. E aí, falando da ciência ABA, também gosto de enfatizar, gosto de dizer que ela está sendo, ela foi, que bom que ela está sendo divulgada, muito relacionada ao TEA, ao autismo, mas ela não é só para pessoas, crianças autistas, então a gente tem uma aplicabilidade muito abrangente, né? Então, assim, falando de aplicabilidade, ela tem uma aplicabilidade dentro de ambientes escolares, clínicas, hospitais, uma aplicabilidade num ambiente de trânsito, ela tem uma aplicabilidade coletiva, ela tem uma aplicabilidade individualizada. Mas ela está sendo bastante divulgada e vinculada ao transtorno do espectro autista, justamente porque a sua aplicabilidade, as pessoas começaram a se empoderar mesmo dessa aplicabilidade, de conhecer mais, né, de ler mais os artigos, que são vários artigos relacionados à ABA e UTEA, e ela tem uma aplicabilidade, uma funcionalidade muito grande, já provada cientificamente, né, com relação ao transtorno do espectro autista. Mas, como eu falei, ela também tem uma aplicabilidade, uma funcionalidade aprovada cientificamente em várias outras áreas, com vários outros diagnósticos também. Bom, mas falando com relação ao espectro autista, a gente percebe grandes mudanças, ela enfatiza a questão da aprendizagem, a aprendizagem sem erro, né? Ela enfatiza o aumento de habilidades, o aumento de comportamentos, digamos assim, adequados, e a diminuição dos comportamentos, não gosto muito de usar essa palavra, mas é o que me vem na cabeça agora, dos comportamentos inadequados, no sentido de que aqueles que prejudicam o desenvolvimento daquela criança, né? Então, ela vai ensinar, através de aprendizagem sem erro, através do reforço positivo, principalmente, tudo que aquela criança não desenvolveu, não aprendeu durante o seu desenvolvimento de forma natural, tá? Então, o básico mesmo é isso, é ensinar para essa criança tudo que estaria dentro do desenvolvimento natural, mas que ela não alcançou de forma natural, e baseado na aprendizagem sem erros, filosoficamente ali, muito vinculado, muito enraizado, uma raiz muito forte dentro da análise do comportamento. Então, professora, quem fala com a gente, para quem entrou agora, Tom Jorge entrou, muito obrigada. A nossa convidada hoje é Sofia Mustafé. A professora Sofia é supervisora de reabilitação intelectual do CRER. Eu não me apresentei no início, sou professora Sandra, diretora aqui do ICG, coordenadora das pós-graduações em educação. E a gente vai aprofundando e vai percebendo o quanto é importante a verticalização do conhecimento. Porque a criança, as pessoas diferentes, as pessoas especiais, elas têm lugar na sociedade. E para que elas tenham essa qualidade de vida, para que elas tenham mais tranquilidade na sua existência, nos seus comportamentos, na escola, na casa, para que elas tenham mais interesse nas relações, nós também, nós pais, nós família, nós educadores, vamos ter que compreender essas diferenças e como lidar com elas. Porque hoje existe, né, é possível intervir na linguagem, para melhorar essa linguagem, melhorar essa comunicação. É possível intervir no currículo escolar também, isso é de extrema importância, porque ela é diferente. Ela aprende, às vezes, diferente, ela responde diferente. Então, se eu não compreendo, eu vou querer que os meus alunos se comportem como iguais. E nós não somos iguais, ninguém é igual.
Também é importante a gente compreender essas habilidades sociais, compreender o que é possível deles, o que é possível nosso, isso é muito importante. Então, eu já anunciei, estou anunciando novamente, que a nossa nova pós-graduação em aba Altéria, para o transtorno do espectro do autismo e também para os neurodivergentes, eu sempre enrolo aqui a língua porque é difícil, para os neurodivergentes, para outras neurodivergências, já está protocolado no MEC. Professora, nosso tempo está acabando, já passou aí 3 minutinhos, mas assim, o que eu tive observando, e a gente está sempre estudando, que quando a gente propõe um curso, a gente tem que compreender quais são as possibilidades profissionais desses acadêmicos, né? Então, esses profissionais que se especializam no ABA, que se especializam na neurodivergência, eles podem estar nas equipes multidisciplinares, eles podem estar no atendimento ABA. O que é o ABA? A gente já acabou de ver esse conceito, a análise do comportamento aplicado. E eles também podem, e aí eu quero que você fale um pouquinho para os nossos convidados, eles também podem atuar nos planos de saúde e em clínicas especializadas. Você pode conversar um pouquinho para a gente, já está fechando por causa do horário, sobre esse aspecto que eu considero de maior relevância? Isso, sim, claro. É uma especialização que vai abranger aí grandes possibilidades de atuação. Não só na clínica, no consultório particular, né? Mas também na própria escola, no ambiente escolar em si, né? Nas instituições de saúde, nos centros de reabilitação, como é o meu aqui, nas instituições com relação propriamente dita a realizar o atendimento, a terapia ABA para as crianças dentro do espectro autista, dentro do TDAH, dentro de outras neurodiversidades aí, eles vão principalmente poder estar atuando em clínicas, né, particulares aí, consultórios, organizações hospitalares aí, centros de reabilitação, escolas, né, acho que principalmente nas escolas vem crescendo muito mesmo essa necessidade desse profissional, então, quando os professores, eles vão em busca dessa capacitação, é maravilhoso, porque tanto professores de sala de aula, quanto professores que ainda não estão atuando, talvez, propriamente na sala de aula, mas, enfim, já tem aquele vínculo com o ambiente escolar, extremamente importante para que a gente consiga, de fato, realizar todas as etapas, inclusive, que é a proposta da análise do comportamento, né, dentro da terapia ABA, e para que a gente possa realizar a inclusão de fato. Então, se a criança vem a um centro de reabilitação, onde ela está sendo reabilitada dentro dessa proposta, mas se a professora lá na escola dela, a acompanhante terapêutica, ou etc., elas conhecem, elas sabem como que funciona essa ciência, elas têm ali algumas técnicas que elas já conseguem utilizar e aplicar, bom, a gente vê, então, uma melhora significativa nessa criança, no desenvolvimento dessa criança, né? Então, é extremamente importante que se tenha mesmo no currículo hoje em dia uma formação, uma pós-graduação neste âmbito, e essas são as áreas aí de atuação, né? E vem crescendo cada vez mais. Coisa boa! Agradecer Sofia Mustafé, supervisora de reabilitação do CREER. Muito obrigada, foi ótimo. A gente também aqui está aprendendo, agradecer a vocês que estiveram com a gente. E lembrando, nós vamos manter esse horário, das 12 horas e 15 minutos, é o horáriozinho que você está comendo, é o horáriozinho que você pode dar um tempinho para a gente. O ICG Consciência, com a professora Sandra, e a professora Sandra com o ICG e com seus convidados, todas as quartas, 12 horas e 15 minutos, 30 minutinhos de diálogo. Foi um prazer, muito obrigada a todos, obrigada.